1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estar lendo, refletindo aí nessa mensagem bem breve, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem dizer a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos prosseguir? Versículo 9, que diz assim: E ali entrou numa caverna. Eu queria que você se atentasse a isso. Elias entra numa caverna depois de haver comido. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele a voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Até aqui. Vamos ler até aqui. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor venha nos edificar e que o Senhor venha nos levantar nesta manhã, neste momento com o Senhor, nessa edificação preciosa. Sabemos que a tua palavra levanta, restaura, e é isso que nós precisamos para o dia de hoje, em nome de Jesus. Bom, o contexto é muito conhecido e é bem verdade que se a gente não conhece, se a gente não tem certeza da palavra de Deus, da promessa de Deus, daquilo que Ele nos confiou, o diabo ele pode fazer com você marionete e usando as suas emoções para isso. Para começar essa semana, essa palavra é muito sugestiva. Se você não estiver pautada na promessa de Deus e com a certeza de que Deus está com você em todos os momentos, de que Deus vê, de que Deus ouve, de que Deus está em lugares que você não está, de que Deus está em situações que você não pode estar, de que Deus está vendo e ouvindo coisas e momentos e situações, circunstâncias que você não pode acompanhar, você pode estar sujeito a estar na mão do opressor da tua alma,
do inimigo da tua alma, e ele pode fazer com você marionete emocional. Estar pautado na palavra, estar com a certeza da palavra, estar confiante na promessa é muito importante para que isso não aconteça. E para isso a gente precisa de uma vigilância maior todos os dias. Todos os dias. Ainda que seja cansativo, todos os dias. Porque muitas vezes a gente desiste, mas o opressor da nossa alma não desiste. Aqui nesse texto, Elias, ele vai passar por diversas vitórias. Ele passou já por uma conquista muito grande. A gente não está falando de um homem que não está sendo realizado na vida. A gente não está falando de um homem que não está vendo realizações. Não. O ministério de Elias, por exemplo, está sendo correspondido. Deus está respondendo às orações de Elias. É incrível como Deus responde às orações de Elias. Deus está respondendo. Elias não é um homem que ora e Deus não responde, e por isso ele entra numa caverna. E por isso ele está angustiado. E por isso ele deseja a morte. Não. Ele passa por uma vitória. Ele passa por uma conquista. Ele ora e Deus responde. Elias vê fogo cair do céu. Mas esse mesmo Elias que vê fogo cair do céu, daqui a pouco, por um breve momento, ele corre para uma caverna e ele pede para si a morte. Isso é um pouco confuso, ao mesmo tempo é humano e traz para a gente a certeza de que a gente também pode passar por isso. Esse altos e baixos, essa confusão mental, esse cansaço emocional, isso também está sujeito a qualquer pessoa. Se um homem como Elias passou isso, sentiu isso, quem dirá a gente? Elias viu o fogo cair do céu, sim. Mas daqui a pouco, um breve momento, ele corre e pede para si a morte. E é curioso porque Jezabel quer matar. Ele corre porque ele não quer ser morto. Mas por um instante, ele pede a morte a Deus. Ué, se deseja morrer, então fica onde Jezabel está. Tá tão confuso que ele foge de Jezabel, porque não quer morrer. Mas, ao mesmo tempo, deseja a morte. É tão confuso isso para ele que nem ele mesmo se entende. Consegue compreender comigo? Existem momentos que é tão confuso, talvez para você, que nem você mesmo se entende. Nem mesmo você sabe o que você quer. Nem mesmo você se compreende. Mas se você perceber e se você se atentar para a tua vida, Deus está respondendo oração. Deus está respondendo, Deus está fazendo, sabe, coisas grandes. Deus está te surpreendendo. Deus está trazendo para você, trazendo para a tua vida coisas notáveis. As pessoas estão vendo. Deus estava respondendo tanto ao ministério de Elias, sabe? As coisas que Elias estava pedindo a Deus, que o povo também via. O povo também via que Deus era o Deus de Elias. O povo também vê que Deus é o seu Deus. Prova disso é que você está de pé até hoje. Mas mesmo assim há uma confusão dentro de você. Mesmo assim há uma confusão talvez dentro da tua mente. Mesmo assim há uma confusão, um turbilhão de emoções que você não consegue gerir, que você não consegue compreender. Elias está assim, porque não é comum, não é normal uma pessoa fugir da morte, fugir de alguém que quer matar, chegar em um lugar e dizer, Deus, eu quero morrer. O próprio Deus olha para ele e entende. E o bom é que Deus compreende. Se ele conta isso para qualquer pessoa, qualquer um ouvinte não vai compreender. Mas Deus compreende. Deus entende. Deus é socorro, bem presente no dia da angústia. Deus, ele é tão presente, ele sabe socorrer
e ele sabe o que a gente precisa nesse dia de socorro. E é por isso que ele está enviando essa mensagem aqui nesse Café com Bíblia para você. Porque ele quer te socorrer. Porque ele quer te socorrer, ele quer te levantar e ele não quer que você comece a semana assim. Elias está confuso e se acontece com Elias, quem dirá conosco? Altos e baixos. Só que nesses altos e baixos, a atitude correta vai fazer a diferença. Assim como a atitude errada também vai fazer diferença. Nós precisamos buscar em Deus qual é a atitude correta nesse momento. Que atitude correta é essa? O que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, a gente vê que o anjo direciona Elias ao descanso. E é muito importante entender que no tempo de cansaço, a gente precisa descansar. No tempo de cansaço, a gente precisa descansar. Volto a dizer, a gente não está falando de um homem que não tem as suas orações respondidas. A gente está falando de um homem que está cansado no seu físico, que está cansado no seu emocional, de muitas batalhas, e quem guerreia muito, por mais que vença, passa por esse tipo de esgotamento. Por quê? Não cessa de trabalhar, não cessa de guerrear. E as guerras trazem um fardo pesado para nós. Mas se a gente não colocar um limite para a gente mesmo, a gente se enfarda. Chega um ponto que a gente não aguenta mais. Esse limite quem coloca é a gente. A hora de dormir quem estabelece sou eu e você. O limite de agora não sou eu e você. O responder o WhatsApp sou eu e você. O tempo que se leva na rede social, quem coloca e quem impõe sou eu e você. O cronograma diário quem faz sou eu e você. Não tem ninguém te forçando a entrar aí e usar o celular o dia inteiro. Não tem ninguém te forçando a ser atendido o dia inteiro. Quem faz isso sou eu e você. E se você se deixar, você vai sim trabalhar o dia todo. E aí vai ficar difícil. Então o primeiro passo é descansar. Segundo passo, se alimentar, se cuidar. Se cuida, isso é importante. Só que já tô terminando, porque é um café, é um tempo de um café. E o café já tá acabando. A gente percebe que esse Elias, ele come, ele caminha, 40 dias, levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Só que mesmo assim, ele vai entrar numa caverna. Ele come e depois ele entra numa caverna. O desânimo de Elias não vem de um ambiente de falta de realização. Pelo contrário. Porque a gente pode esperar que o desânimo de alguém possa vir de falta de realização. Não é. Só que é incrível como ele diz para o Senhor, ele abre o coração depois de dar muitas desculpas. Aqui existe um diálogo de Elias com Deus. E ele vai dar desculpas, ele vai dizer do povo, ele vai falar sobre o povo, ele vai dizer sobre a maneira com que o povo estava vivendo, a maneira com que o povo estava vivendo o seu cotidiano, a maneira com que ele se sentia cansado de insistir com o povo. Só que depois ele fala sobre ele, sobre o que ele está vivendo, sobre o que ele está... sobre a expectativa dele, sobre a falta de expectativa dele. É interessante como chega um ponto que não adianta viver colocando a culpa em alguém. Não. Ele olha para dentro dele e ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sei qual é a expectativa que Elias colocou, mas Elias estava colocando uma expectativa em alguma coisa, porque ele queria ser melhor do que os pais dele. Depois de colocar a culpa do povo, depois de dizer que a culpa é de alguém, depois de culpar o povo por ter parado, por ter se cansado, por estar na caverna há muito tempo, ele abre o coração e diz: não, eu estou
eu estou com essa expectativa aqui. Que expectativa é essa, gente? Eu quero ser melhor do que os meus pais. Eu não consigo ser melhor do que os meus pais. Ele expõe para Deus uma frustração. Elias está frustrado porque ele não consegue ser melhor do que os pais dele. Isso aqui é uma expectativa contrária. E isso não é saudável. Não é saudável gerar uma expectativa além do que Deus não realizou para si, sabe? Nesse tempo pode ser que você esteja esperando algo que ainda não se realizou, ou às vezes aquilo que Deus ainda nem falou que realizaria. Mas é uma expectativa que você carrega, uma expectativa que você gera, uma expectativa que você espera, mas às vezes é algo que Deus nem espera fazer com que você alcance, porque o que Deus tem para você é único. O que Deus tem para você é seu e ponto final. Aqui ele coloca, olha, o meu cansaço vem disso aqui. Então não adianta descansar, não adianta se alimentar, porque a minha falta de expectativa, a minha expectativa frustrada está gerando em mim esse cansaço. E aí o primeiro ponto que eu vejo é quando ele quer sair de perto de todo mundo, quando ele quer se isolar, é porque ele está doente dentro de si, é porque ele está precisando de uma atenção, é porque ele está precisando de socorro, é porque ele está precisando de cuidado, é porque ele precisa de um tempo maior de oração. Então, se você tem se afastado de pessoas, é porque você está precisando. Não é porque a culpa é de alguém, não é porque alguém te feriu, não é porque alguém fez, não é porque alguém é cruel, não é porque você está precisando. Então se atente a isso, abra o coração para Jesus e diga eu sou, porque quando a gente diz que a gente é, aí Deus faz em nós, e quando Deus faz em você, todo o redor melhora, e tudo aquilo que está à nossa volta também muda. E é incrível como isso gera em nós o resultado que a gente nem espera, porque a gente nem imagina. Pegou? Então, olha, faz isso. Faz a coisa certa, porque a atitude correta agora vai fazer toda a diferença. A atitude correta agora vai fazer toda a diferença. Nesse turbilhão de emoções que você está vivendo. Elias vai fugir de Jezabel, porque, não quer morrer, mas chega numa caverna e diz, Senhor, eu quero morrer. Isso é totalmente confuso. Talvez você esteja assim, totalmente confusa, mas Deus não quer que você continue a tua semana assim confusa. Então faz o seguinte, abre o teu coração para Ele, conta toda a verdade, diz, Deus, o problema é aqui, eu estou assim, e deixa Ele trazer para você o socorro, a resposta, deixa Ele te levantar da maneira dele. A partir do momento que você conta a verdade, Deus tem o remédio que você precisa. Amém? Sem desculpas, vambora, levanta a cabeça, porque Deus tem aquilo que você precisa. Pensa, ora, viu? Se possível, veja de novo essa live, pega esse texto bíblico, tá? Analisa, pensa um pouquinho, ora, e não aceite ficar aí com essa angústia, com essa tristeza. Não aceite ficar dentro dessa caverna por muito tempo, porque não é esse o seu lugar. Deus abençoe.